O tenente-coronel Mauro Cid deve prestar um depoimento ao Supremo Tribunal Federal amanhã, quinta-feira, sobre os termos do acordo de delação premiada que foi firmado com a Polícia Federal em setembro de 2023. A convocação para a oitiva foi assinada pelo ministro Alexandre de Moraes em um despacho. O ministro cita contradições existentes entre os depoimentos do colaborador e as investigações realizadas pela Polícia Federal. Esse depoimento, Pittori, está marcado para as 2 horas da tarde. O acordo de Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ficou sob risco depois da operação de ontem da Polícia Federal, que revelou um suposto plano articulado por um grupo de militares para matar o então presidente eleito Lula, o vice Alckmin e o próprio Moraes no final de 2022. A Polícia Federal enviou ao Supremo um ofício em que relata o descumprimento dos termos com a omissão de Cid e versões incongruentes em seus depoimentos. Pittori. Olavo, começo contigo essa rodada lembrando do comentário da Ana, que eu veiculei antecipadamente, né, falando dessa disposição de encontrar, né, no celular do Mauro Cid o que eles procuram, que é uma maneira nítida, né, clara maneira de tentar incriminar de uma vez por todas o presidente Bolsonaro. Olavo. Você fez um comentário, Pittori, extremamente interessante sobre como essa estrutura ficou com essa estrutura descoberta, entre aspas, ficou com uma cara de mirabolante, né? Vamos imaginar, fiquei aqui imaginando um cenário depois que você falou. Vamos imaginar ali que a primeira tentativa, segundo os planos, seria contra Alexandre de Moraes, após um julgamento no STF, que depois, em tese, teria sido suspenso o julgamento, e o eventual plano não teria acontecido. Peraí, iriam atirar no Alexandre de Moraes? Tinha sniper, mas aquela arma que consta lá é uma submetralhadora, aquilo não é aliás, é uma mini metralhadora, aquilo não é uma arma adequada para sniper, mas iriam explodir o Alexandre de Moraes com aquele lança-rojão? E depois, o que aconteceria? Como seria o dia seguinte disso? Não haveria um reforço de segurança em Lula, em Alckmin? A história é mirabolante, as pontas não se ligam, as pontas estão soltas. E esse plano mirabolante foi previsto pelo senador Hamilton Mourão, lá no começo desse ano, disse que deveríamos ficar atentos porque notícias aconteceriam tentando ligar Bolsonaro a um suposto golpe, no sentido de mantê-lo inelegível. Ainda alguns parlamentares, Pittori, já caminhando para o fim desse comentário, têm falado sobre uma cortina de fumaça. A questão da cortina de fumaça é bastante interessante, por alguns fatos importantes. O projeto de anistia caminhava muito bem, então nada melhor que uma cortina de fumaça para tentar barrar o projeto da anistia. Segundo ponto, a projeção do G20, porque de fato a tal notícia repercutiu no mundo todo. E um terceiro ponto, Lula está há momentos de anunciar o corte de gastos que não ocorrerá no avião, nos móveis da Janja, nos eventos que Janja adora fazer, não ocorrerá nas suntuosidades, não ocorrerá nos gastos para comprar deputados, para comprar membros do Legislativo. Não, os cortes ocorrerão em plano de previdência do Exército, ocorrerão no Ministério do Trabalho, na Previdência Social. Quem vai pagar esse pato? Quem vai perder no Ministério da Saúde? A população. Então há necessidade dessa cortina de fumaça para tentar diminuir as medidas péssimas que o governo Lula tenta tomar e, claro, a tentativa absurda, ao meu ver, ilegal, de manter Bolsonaro inelegível. Pois é, Silvio,
esse sem fim, né? Essa maneira sem fim de lidar com esse assunto, né? Tentando de fato encontrar um caminho para incriminar e prender o presidente Bolsonaro, porque o que eu estou vendo é isso, eles não encontraram ainda sucesso na operação. Vejo e vou além, devem estar sendo cobrados pela turma. Imagina o sistema olhando, espera um pouquinho, gente, já financiamos eleição, já entregamos dinheiro, estou falando de Soros, estou falando de CIA, estou falando de governo americano, a gente está falando dessa turma, porque eles têm prazo de validade. Por exemplo, Biden deixa o governo dia 20 de janeiro. Né? Diante disso tudo, eu imagino a turma cobrando efetividade, cobrando, né, que de fato aconteça o que eles desejam, que é o fim da direita no Brasil, desse Bolsonaro que é contra o sistema. Não tem fim isso não, Silvio? Pitoli, olha só, quem não quer a paz no Brasil? Porque o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, nesse episódio do homem que tirou a própria vida, que se suicidou em Brasília, ele divulgou uma nota sóbria, uma nota dizendo que o clima de tensão no Brasil precisa passar. Agora, o que a gente ouve do outro lado? Do outro lado, ministros do Supremo Tribunal Federal que não deveriam falar da forma como falam, mas todo momento estão dando entrevistas dizendo que o país precisa combater a extrema-direita, os gabinetes de ódio, que há um plano golpista ainda em curso, que alguns comentaristas de emissoras de televisão, eu tenho insistido nesse ponto, disseram não, o 8 de janeiro não acabou. Quem não quer virar a página? Essa é uma pergunta. Quem não quer que o 8 de janeiro acabe? A anistia caminhava bem, como você bem disse, porque o Congresso Nacional entendeu que aquelas pessoas todas que acabaram envolvidas, arrastadas no tumulto do dia 8 de janeiro, a maioria, esmagadora maioria, foi presa ou está presa a uma tornozeleira eletrônica de forma ilegal, que há um abuso na imputação de crimes pelo Supremo Tribunal Federal, que esses inquéritos têm sempre uma figura central que é vítima, investigador, é o delegado, é o juiz, é o perito. A figura do Ministério Público desaparece nesses processos todos do dia 8 de janeiro. E claro, finalizando esse ponto, sequer o Supremo é o fórum de direito. É a instância onde isso deveria acontecer. Ninguém ali tem prerrogativa de foro, tem mandato parlamentar, por exemplo. Esse é um ponto. Outro lado, eu acho que você traz um governo fraco, um governo perdulário, que tem a questão dos cortes de gastos no seu horizonte, um governo que não sabe o que fazer com a Janja depois do acidente diplomático que ela proporcionou, sem precedentes, algo gravíssimo, atacou um futuro funcionário do governo americano, Elon Musk, dono de uma plataforma, um governo que chega na América com outra perspectiva para o continente. Então, é toda uma situação, e eles precisam manter isso de pé. A figura do Mauro Cid, eu sempre disse, eu tenho a impressão de que ele tem sido torturado a falar alguma coisa, pressionado a confessar algo que ele não fez. Eu não tenho procuração, eu sequer falei com o Mauro Cid na vida, mas a impressão que eu tenho é essa, com base naquele relato que ele deu para a Veja, que a revista Veja publicou que ele disse isso, textualmente. E aí depois tem aquela coisa, não disse, a delação vale, a delação não vale, há quem diga que ele não deveria ter assinado essa delação, porque o conteúdo é vazio. E aonde é que esse fio termina? De novo nas cortinas de fumaça. Vamos voltar, tem o episódio das joias, tem o episódio das baleias, o presidente teria importunado baleias e por isso poderia ser preso. Há uma insistência de Bolsonaro vai ser preso na semana que vem. Alguns comentaristas chegavam a cravar datas. Não, na semana que vem não passa, ele vai ser preso. A polícia já encontrou elementos. Não temos nada. Não temos nada. Por quê? Porque não há nada para acusá-lo. Quem não quer a paz? Quem quer se manter no poder? E hoje, quem está no poder é um consórcio. Não é só a figura de um presidente reabilitado para estar nesta cadeira, Lula da Silva. Não, é uma corte superior com o amparo de uma mídia que já foi poderosa. E o cidadão já entendeu tudo isso.
Pois é, Silvio e Olavo, e eu, no sentido aí que a Ana nos leva, né, do celular do Mauro Cid, desse Fishing Expedition, né, dessa pesca probatória, tentando encontrar ali, agora sim encontramos, né, o que era necessário ser encontrado para prender o presidente Bolsonaro, no celular do Mauro Cid, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e mandar um sinal para essa turminha que está, que não está disposta a apurar o que nós, do ponto de vista do jornalismo, já fizemos para adiantar a vida de vocês, no que tange às ações de Adélio Bispo. Porque se, de fato, ouvindo a versão do hacker Patrick Brito, nós chegamos, então, à conclusão, a partir da fala e a versão, repito, do hacker, que ele foi contratado em maio de 2018 por um homem chamado Gilberto Kassab. Esse é o nome, eu estou dando o nome aqui, já vou fazer voltar um pouco mais nessa linha do tempo, né, para deixar bem claro aqui o que nós estamos fazendo na condição de jornalistas. Mas vamos lá. Esse hacker traz a versão de que foi contratado pelo Gilberto Kassab para hackear o presidente Bolsonaro, seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos, e um cidadão muito humilde, morador do Triângulo Mineiro, morador de Uberaba, esse cidadão chamado Adélio Bispo. E a contratação do hacker se dá em maio de 2018, sendo que o ataque em Juiz de Fora acontece 4 meses depois, ou seja, 6 de setembro daquele ano. Se naquele momento, em maio, o hacker é contratado para hackear o presidente Bolsonaro, seus filhos e um tal de Adélio Bispo, e nós já temos essa informação, qual é a dificuldade para que nós venhamos a obter essa resposta que ainda a Polícia Federal não nos deu? Nos deu uma resposta meio quetréfica, dizendo que o cara agiu por ele mesmo, é esquizofrênico, tem problemas. Aliás, nós também trouxemos aqui a informação de quem cuidava na condição de, eu não sei me dizer agora exatamente se é um agente penitenciário, se é um policial penal, mas quem cuidava de Adélio Bispo dentro do presídio, dentro do hospital, dentro daquilo que ele, dessa estrutura pública que ele frequenta, na condição de preso e com problemas mentais, o cidadão que cuidava do Adélio tirou a sua própria vida dias atrás, hein? O cidadão que cuidava do Adélio tirou a sua própria vida dias atrás. Um Adélio que tem medo, inclusive, dentro dessa estrutura pública, que eu não sei mais como é que se chama, se é hospital, se é presídio, se é manicômio judicial, não sei como chama isso aí, mas também não vem ao caso, todos já entenderam o que eu estou querendo dizer aqui. O Adélio, a informação que eu tenho é que tem medo de tomar remédio. O que chega, né, em cápsulas, o copo d'água, ele tem medo. Ele sabe por que ele tem medo. Ele sabe porque ele é um arquivo vivo. Todos sabem disso. Então está aqui a Auriverde, mais uma vez, se colocando à disposição das autoridades para que a gente passe este capítulo do Brasil a limpo. Vocês estão dispostos ou não? Posso ajudá-los, né? Nessa história de Fishing Expedition, a gente tem caminhos, inclusive, para dar uma fuçada na história e encontrar passos que antecedem a contratação do hacker, né? Desses que aí estão envolvidos nesse assunto. E fica aqui alguns recados, o apertar o botão do elevador, o pessoal entende tudo o que eu estou dizendo aqui com muita tranquilidade. Ou seja, estou mandando alguns recados. Se você hoje, né, que faz parte dessa estrutura, insiste em tentar fazer com que Bolsonaro vá para a cadeia, a gente também tem outras situações que podem e devem ser mostradas ao longo da nossa jornada por aqui, que vão mostrar que tem outros que merecem estar na cadeia também. Por crimes aí sim, de corrupção, crimes, por exemplo, da contratação de um hacker, de um bisbilhotar a vida de terceiros na tentativa, inclusive, de eliminá-los, porque o sistema tentou eliminar o presidente Bolsonaro, sim ou não? Então, eu não quero que pareça confuso, mas quem me ouve, por mais que tenha aqui alguma mensagem cifrada, já entendeu do que eu estou dizendo. A gente vai até quando assim? A gente vai... Vocês vão agora... É Mauro Cid de novo? Até quando? Se a Polícia Federal, de fato, não nos trouxer a resposta que precisamos com relação ao caso Adélio Bispo, a gente pode contribuir. Converse com Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele está municiado dessas informações para facilitar a vida de vocês. Ponto. Avançando.
O que a Ana Paula Henkel ontem na Oeste Sem Filtro traz e que me chama atenção, Silvio, Olavo, João e a audiência da Ouriverde, é essa questão envolvendo essa disponibilidade, essa força de vontade de encontrar no celular do Mauro Cid essas informações. Sendo que nós não temos até agora, para mim, o que é vital, fundamental, para colocarmos um ponto final no 8 de janeiro, que são as imagens do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem estava ali ao lado de Flávio Dino? Vocês podem me dizer? Já que vocês são os bambambãs aí que conseguem tudo do ponto de vista do acesso às imagens, vocês podem me dizer? Será que vocês podem me dizer se a Celina Leão lá estava? Será que você... É dúvida, hein? É dúvida, não estou acusando ninguém. Será que vocês podem me dizer se o Capelli, que vira o interventor ali, rapidamente estava ali ao lado do Flávio Dino? Será que vocês podem me dizer se a Coronel Cíntia da Polícia Militar do DF estava ali? É uma dúvida. Será que vocês podem me dizer? Pô, se vocês têm tanta disposição assim de encontrar no celular do Mauro Cid essas respostas, por que vocês não dão, né, não vão tentar encontrar, melhor assim, essas respostas para nós, para colocar um ponto final no 8 de janeiro e a gente entender de fato de onde partiu o golpe, que partiu de vocês. Vamos lá, vamos acabar com isso. Desculpa, vocês não conseguiram cumprir a missão. Não conseguiram. Por mais que não tenha faltado dinheiro, não tenha faltado retaguarda, vocês não estão conseguindo cumprir a missão. Estão precisando de novo do celular do Mauro Cid, enquanto o Brasil precisa de outras respostas. O Brasil precisa, agora, da resposta com relação a Adélio Bispo, porque cronologicamente já respondemos Marielle, que aconteceu em 14 de março de 2018, o presidente Bolsonaro foi atacado 6 de setembro, então cronologicamente está em tempo, então nós já sabemos, né, o que nós podemos encontrar como resposta, e essas outras em especial ao que aconteceu naquele gabinete de Flávio Dino no 8 de janeiro de 2023. Se vocês estiverem dispostos a nos trazer a resposta com relação a isso, podem fuçar no celular do Mauro Cid à vontade. Agora, enquanto o assunto ficar restrito a tentar encontrar nessa pesca probatória só questões que venham incriminar o presidente Bolsonaro, isso já está ficando cansativo.